Oi, amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quinto encontro e eu não sei se você ficou com expectativa, mas eu coloquei um título bem sugestivo, bem convidativo. Qual foi a mensagem mais pregada por Jesus? Não sei se você sabe, mas a gente vai descobrir aqui hoje, tá bom? Olha só, vamos começar orando, como a gente tá começando os nossos vídeos. E aí, ao longo do nosso encontro, a gente vai não só descobrir, mas a gente vai aprofundar mais sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, peço que o teu favor, a tua graça esteja sobre as nossas vidas e que a gente venha receber, Pai, a semente da tua boa palavra com bastante expectativa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tem sido momentos para mim deliciosos, né? Onde eu tenho dividido com vocês um pouco do que Deus tem trabalhado, ministrado no meu coração nesses 15 anos de conversão. Então eu sei que algumas são curiosas, né? Que perceberam algumas mudanças através da minha vida, enfim. E querem saber um pouquinho mais sobre isso que eu tenho vivido. Sei que algumas de vocês talvez esteja começando agora, esteja precisando de alguém um pouquinho mais na frente para te ajudar a entrar nesse caminho, a aprofundar mais. Então, eis-me aqui. E também sei que tem algumas que a gente tem época que a gente está precisando de uma força, né? Que a gente está precisando lá ser fortalecida, de ser encorajada. E eu tenho certeza que não existe coisa melhor do que a gente mergulhar nas escrituras, tá bom? Então tem sido um tempo precioso para vocês, mas vocês podem ter certeza que para mim mais ainda. Então vamos lá. Gente, qual foi a mensagem mais pregada, ensinada por Jesus enquanto ele andou aqui na terra? Sabe qual que foi? Sobre o reino de Deus. Sim. Eu não sei se esse tema causa expectativa ou empolgação em você. Eu, para te confessar um pecado, quando assim eu converti, tinha alguns temas assim que, assim, uns me empolgavam mais, outros menos. E reino de Deus definitivamente não era daqueles que me causava mais animação. Mas, à medida do tempo, à medida que eu fui me aprofundando, à medida que eu fui buscando mais, eu vi que tem alguns assuntos que são primordiais para que a gente entenda o todo. Por isso eu quis colocar ele assim bem no início, porque seria uma base, né, um fundamento para que a gente entenda, vamos dizer, o cenário como um todo, tá? É claro que esses vídeos aqui são um start para que você busque mais na sua casa conhecimento sobre isso que a gente tem abordado, né? Isso não é um fim, é apenas o início. Mas eu creio que vai fazer, sabe, tipo um jogo, que as peças do quebra-cabeça se encaixem. Eu acho que você vai entender melhor, tá bom? Então, no último encontro, eu fiz uma retrospectiva no início dele, mas hoje eu vou voltar nos assuntos, mas é porque eu quero fundamentar isso que a gente vai falar hoje, para ficar mais fácil a compreensão, beleza? Então, olha só, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre identidade e propósito. Então, a gente falou, né, sobre, na verdade, eu não sei se foi o nosso primeiro encontro, mas a gente falou que Adão e Eva, né, eles foram criados lá e o governo da terra estava sobre a mão deles. Só que no momento que eles entregaram, vamos dizer, né, que eles cederam ali à tentação, esse governo passou para a mão do inimigo. Então, Jesus foi o plano perfeito de Deus, ou seja, nada foge do controle de Deus. O plano perfeito de Deus para aquele rompimento que o homem e a mulher tiveram ali no jardim, né? Aquela separação da presença de Deus, daquele lugar perfeito. O pecado não pode estar junto com Deus, então eles tiveram que ser retirados daquela atmosfera. Então Deus, ele preparou alguém, né, em um momento específico da história, para que entrasse, para que de uma vez por todas restabelecesse, desse de novo esse poder do governo da terra. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus fez a terra para os homens.
Então Deus não quebra princípio, ele não pode entrar aqui de qualquer jeito, assim, seria contra a natureza dele. Entrar aqui de qualquer jeito e falar assim, agora vou fazer o treco funcionar direito. Não, né? Ele já tinha passado essa chave, já tinha passado esse bastão para o homem. Mas o maior interesse de Deus era que juntos eles governassem, mas isso não aconteceu. Então lá quando a gente trabalha sobre identidade e propósito, seria quando a gente reconhece que Jesus, né, ele se entregou ali, que ele esvaziou de toda a grandeza dele, se fez homem aqui, ele era 100% Deus, mas 100% homem. As obras que ele cumpriu aqui não era porque ele era Deus, e sim porque ele tinha a capacitação do Espírito Santo. Então, quando ele morreu e ressuscitou, lembra que eu sempre falo isso? Ele passou de filho unigênito para primogênito. Então, todos aqueles que se identificam com Jesus, hoje podem ser chamados de filhos de Deus, que é a nossa identidade. E o nosso propósito seria o quê? Mostrar para outras pessoas que assim como nós temos essa fé, assim como nós cremos nessa história, né, que perpetua durante tantos anos, outras pessoas podem acreditar e podem viver uma vida muito melhor, com muito mais sentido aqui na Terra, tá bom? Então, basicamente isso que a gente falou no primeiro encontro. No segundo encontro, a gente falou sobre a Bíblia, a importância da gente estudar a Bíblia. Então, a Bíblia, ela não é só um livro de conhecimento, ela é um livro de princípios, de valores, vamos dizer, ela é a constituição do reino de Deus. Então, toda vez que eu me relaciono com a Bíblia, toda vez que eu me aprofundo nas verdades aqui, eu entendo mais da vontade do Deus Todo-Poderoso, a quem hoje eu chamo de Pai, tá bom? Aí a gente vai para o nosso terceiro encontro, que a gente falou sobre a Trindade. E aí a gente falou que existe um Deus que ele, vamos dizer, ele se relaciona com a criação, que somos nós, de maneiras distintas em diferentes tempos dessa história. E aí a gente entende um pouco mais que existe Jesus, né? Que vamos dizer, ele foi um embaixador, ele veio aqui cumprir esse propósito, nos reconectar, para que a gente entendesse mais como funciona o reino dos céus. E aí a Bíblia seria a constituição de como esse reino funciona. E a Trindade, ela exemplifica, ela é clara quanto a quem manda nesse reino, né? Esse reino é diferente do que a gente vive aqui no Brasil, que é uma democracia. O reino de Deus é uma monarquia. Lá existe um rei, onde a sua vontade vigora. Então é bem diferente do que a gente, vamos dizer, a gente está acostumado a viver. Então o reino de Deus funciona desse jeito. E quando eu falei no encontro passado sobre por que nós fomos criados, né? Qual foi o propósito? Eu falei muito para que a gente manifestasse o caráter de Deus aqui na Terra. Então, olha como tudo faz, né? Tudo está sendo costurado. Eu tenho certeza que você vai fechar mais uma pecinha do seu quebra-cabeça. O reino de Deus, quando o reino de Deus, assim, a grosso modo, tá? Eu vou falar que ele não é apenas um lugar físico. O reino de Deus é onde a presença de Deus habita. Mas não é só onde a presença de Deus habita, mas é onde, principalmente, ela se manifesta. Então, lá no Jardim do Éden, olha só, eles viviam numa atmosfera onde a presença de Deus não só habitava, mas ela se manifestava, ela era real. Eles encontravam com Deus, eles estavam com Ele. E aí isso foi perdido com o pecado. E aí o mundo entrou no sistema de caos, onde um outro sistema governa. Quando Jesus vem, ele vem para fazer o quê? Para restabelecer o reino de Deus hoje aqui na Terra. E aí fala que quando ele morreu e ressuscitou, hoje ele está lá sentado à direita do Pai, ou seja, o poder está sobre a mão dele e que todo mundo que se identifica com ele tem esse poder na mão. Então, olha que especial.
Jesus, ele veio aqui e quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele curava, quando ele libertava, ele estava mostrando em partes como vai ser o reino de Deus quando de fato ele for restabelecido na sua plenitude. Só que olha só, eu até anotei um negócio aqui que eu acho muito legal, ó. A ideia de Deus nunca foi criar uma religião, mas estabelecer um reino. Então, Deus criou a família, Deus criou os papéis, né? A gente com papéis bem estabelecidos para quê? Sejam férteis e multipliquem, dominem sobre a terra. Esse era o plano de Deus e o plano dele nunca mudou. Só que a gente teve, na verdade, a interferência, né? A vinda de Jesus, mas ele não quebrou o princípio porque Jesus veio aqui como homem. Ele, vamos dizer, Jesus foi capacitado aqui como homem. E essa capacitação, que é a graça de Deus, hoje eu e você podemos usufruir dela. Como? Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nós, mas à medida que a gente caminha, que a gente busca, que a gente tem identidade, aprofunda os relacionamentos com o Espírito Santo nos capacita a não só que a gente mude alguns desafios dentro de nós, como que a gente manifeste o reino de Deus aqui, como Jesus fazia. Ah, Renata, então quer dizer que eu hoje posso curar? Pode, no poder de Deus. Ah, quer dizer que eu hoje posso fazer uma oração e libertar a pessoa? Sim, você pode libertar. No poder de Deus. Por isso que a Bíblia fala que toda honra e toda glória seja dada para Ele. Lembra quando a gente estudou sobre identidade? Uma das formas de você cumprir o seu propósito, ou seja, atrair outras pessoas ao Pai, é quando você manifesta o reino dele. Quando você deixa o Espírito Santo agir através da sua vida. Entendeu? Assim como Jesus fez. Vamos ler a nossa primeira passagem hoje? Olha só, que vai testificar isso que eu tô falando com vocês. Tudo que eu falo aqui, gente, vocês podem buscar na Bíblia, porque a gente pode escutar até de pessoas de confiança e tal, mas se o Espírito Santo que habita dentro de você fala, isso eu não concordo, busca, pergunta, a gente conversa, busca outras informações, por quê? De fontes seguras, né? Porque eu nunca quero falar nada que não seja bíblico, né? Porque essa é a verdade. As outras coisas podem ter mil e uma outras interferências, mas a gente sempre, tudo que a gente fala, escuta, enfim, para ser de Deus, tem que estar escrito aqui, tá bom? Então vamos lá. Lucas é um dos evangelhos, que são aqueles livros, né, que contam a história de Jesus. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, olha só. Jesus, ele é interrogado lá ele é perguntado pelos fariseus, que são os mestres da lei, né? Aquelas pessoas entendidas das escrituras. Então, olha só. A vinda do reino. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. O que ele está falando? Eu sou o reino de Deus. Eu sou o embaixador do reino de Deus. Eu sou a presença de Deus em carne e osso. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente representa Jesus, né, como diz as escrituras, de acordo com o que está escrito aqui nesses princípios e valores, nós mostramos como o reino de Deus funciona. Entendeu? E isso não é algo que a gente faz força. Por exemplo, uma mangueira para dar manga, ela não faz força. Isso é quem nós somos. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem jeito de você continuar a mesma pessoa que você era. Você muda o seu estilo de vida. Hoje, certas práticas, certos pensamentos que você tinha, eles são destruídos. Por quê? Porque muitos deles não condizem com a palavra de Deus. E você lembra que eu te falei que existe um rei onde a vontade dele governa. Então, se eu entendo que eu sou filho do rei, eu tenho que o quê? Obedecer essa vontade do rei. Que eu sei que dali vai fluir o quê? Muitas bênçãos, muitas promessas, né? Então, vamos lá. Então,
viram? O reino de Deus está entre vocês. Então, o reino de Deus aqui não é simplesmente um lugar físico. O reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. É a presença de Deus. Mas para que eu manifeste o reino de Deus, que eu manifeste a presença de Deus, eu tenho que ser cada dia mais capacitada pelo Espírito Santo. Ou seja, cada dia eu preciso mais desfrutar dessa maravilhosa comunhão com a palavra de Deus, leitura da palavra e comunhão do Espírito. Ou seja, buscar cada dia mais conhecer o reino de Deus que habita dentro de mim, que é uma pessoa. É quem? É o Espírito Santo, tá? Eu queria contar uma experiência minha. Há algum tempo atrás, pouco tempo, talvez 1 ou 2 meses, eu tive um sonho. E aí o sonho teve mais coisas, mas enfim, eu vou me ater a essa parte. E aí, tinha uma escada no meu sonho e eu subia e descia ela algumas vezes. Cada andar que eu subia, acontecia uma coisa distinta. Mas aconteceu um determinado tempo que eu descia a escada e quando eu cheguei lá, um personagem do mal de um programa que a Júlia e o Felipe assistem, ele estava deitado numa cama e que várias pessoas, parecia que eram crianças, eu não entendia direito, várias pessoas estavam sentadas tipo assim, juntinha, com a perninha juntinho, era como se ele estivesse no governo dessas pessoas sentadas no chão. Aí ficava assim, esse cara aqui deitado, essas pessoas sentadas aqui no chão, aí tinha a escada e tinha um sofá com uma moça que ela tava lendo uma revista, mas me olhando com uma cara muito feia. E aí, o que eu fazia? Eu descia a escada e eu meio que me infiltrava nessas pessoas que estavam sentadas no chão, que pareciam crianças, mas eram pessoas assim, né? Enfim. E aí, eu começava a trocar de roupa ali, colocar uma outra blusa, conversando com elas, mas prestando atenção naquelas duas figuras. E aí, no meu tempo a sós com Deus, ele me revelou esse sonho. Parte desse sonho eu queria dividir com vocês e vai ter a ver com o nosso tema, tá bom? Gênesis 28. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Capítulo 28. Vamos lá. A partir aí do versículo 10. Olha só. O sonho de Jacó em Betel. Deus é um Deus geracional. O que quer dizer isso? Deus, ele tem bênção para os nossos avós, para os nossos pais, para a gente, para os nossos filhos. Você lembra que eu falei? O plano de Deus foi criar uma família, que uma família governasse. Então, esse plano dele nunca mudou. Então, em determinado momento, lá no Velho Testamento, lá no início da história, assim, com os homens, Deus, ele levanta um homem, Abraão, que era um homem justo segundo o teu coração. E aí, ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala, olha, você vai ser pai de multidões. E Abraão é chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele creu em algo que ele não viu, sabe por quê? Ele já era muito velho, muito avançado de idade, como diz a Bíblia. E a mulher dele era estéril, ou seja, eles não podiam ter filho. Mas Deus fez com que eles tivessem um filho. E a partir do filho deles, que é Isaac, esse filho da promessa, Deus sustentou a promessa. Isaac também tinha a bênção de Deus sobre ele. E Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó, que é esse que a gente está falando aqui, e Deus sustentou a promessa. Porém, a promessa de Deus sempre vinha para o filho primogênito. E aqui nessa história, acontece uma confusão aqui, se você quiser depois você lê, se você não conhece a história, onde Jacó, eles eram gêmeos, então Jacó nasceu por último, onde Jacó rouba a primogenitura do seu irmão. E aí, enganando mesmo. E aí, o que acontece? Quando o irmão descobre, porque o pai passa a bênção para Jacó, ele estava cego, e aí eles enganaram ele, enfim. E aí, ele passa a bênção já tinha sido dada. E o irmão fica tão bravo que corre atrás dele para querer matar. E aí, Jacó dá no pé e vai embora para um outro lugar. E aí, o que acontece? No meio da noite aqui, no meio do trajeto dele para esse outro lugar, Jacó dorme, tá? Eu vou ler aí, ó. No 11. Quando o sol se pôs, chegou a um bom lugar para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada.
Vocês lembram que eu contei para vocês do meu sonho? Então, quando eu fui orar pedindo revelação, Deus me lembrou sobre essa escada. E eu falei, nossa, gente, então será que de algum modo Deus está me mostrando esse acesso, né, entre o céu e a terra? Aí vamos embora. No 13. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Gente, olha só. A promessa que Deus deu foi exatamente essa para Abraão. Deus sustentou com Isaque e agora com Jacó. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Ou seja, Deus está sustentando. No 16, então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Agora olha a chavinha aí que eu quero que a gente vire. 17, contudo, também teve medo e disse: Como é temível esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Olha só, gente, é a casa de Deus. Aqui Jacó, você lembra que eu falei que a Bíblia ele vem numa revelação dia após dia, né? Tempo após tempo. Então Jacó teve a revelação ali que era aquele lugar. Então é que ele chamou aquele lugar ali de Betel, a casa de Deus. Mas aí quando Jesus veio, ele mostrou que não era simplesmente um lugar, né? Era um reino, era a presença. E aí, olha o que ele fala hoje, é a porta para os céus. Então, o reino de Deus não é simplesmente um lugar, né, físico, mas o reino de Deus é onde a presença dele é manifesta. Então, Deus falou comigo ali aquele dia no secreto, sabe o quê? Que hoje eu, mas você também, pode ser chamado não só de casa de Deus, mas como um portal do céu. Todo mundo que olha para você, ele vai ter um deslumbre de como vai ser o reino de Deus quando ele de fato for restabelecido, foi estabelecido aqui na terra. Olha que lindo, gente. Então hoje a gente tem livre acesso a essa escada. Hoje a gente pode tanto ter acesso ao Senhor dos Senhores, como a gente pode manifestar o seu reino aqui na terra. Isso pode ser o estilo de vida, esse de fato, mais uma vez confirmando o que nós estudamos, é o propósito pelo qual nós fomos criados. Olha só outra coisa que eu anotei também, olha. A terra, ela é uma colônia do céu. A terra, ela tem que ser de fato uma extensão do que hoje é o céu. O reino de Deus, ele já existe, ele existe para sempre, para sempre. Eu quero terminar a gente lendo, né, uma passagem que para mim, tipo assim, dá vontade até de chorar, sabe? Muitas pessoas, não sei se vocês já escutaram falar sobre o livro de Apocalipse, né? O livro das revelações é o livro dos últimos tempos. Então, se você está começando a estudar as escrituras, talvez, se você for ler ele, é bom ter sempre uma ajuda, porque aqui tem várias representações, né? Mas é o que vai acontecer no final da história. E olha só o que está escrito aqui, olha. Bem no finalzinho de toda a Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, do 2 ao 7. Eu quero ler pra gente terminar hoje. Olha. E vi a cidade... Quem viu? João, você lembra? Aquele discípulo que encostou a cabeça em Jesus, que foi, ele mesmo escreveu sobre ele, o discípulo que Jesus mais amava. João teve a revelação do final dos tempos. Olha só que especial, não foi nem Deus que mostrou para ele um pouquinho. Deus virou para ele e falou assim: sobe aqui, João, para ver como funciona aqui e como vai funcionar aí daqui a pouquinho. Olha só. E vi, no 2, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Olha só. Várias passagens Jesus fala, inclusive em João 14, a gente fala sobre isso também, que Deus tem preparado uma cidade pra gente, é a Nova Jerusalém, tá? E que ele
coloca muito a igreja como a noiva de Deus. Então aqui que ele está falando isso, ó. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Agora, a gente não está falando aqui da presença de Deus. Agora nós estamos falando também de uma cidade física, tá? Que ela vai descer. Então, a nova Jerusalém, quando a gente reinar com Deus pela eternidade afora, nós não vamos subir. Ele tem preparado uma cidade que vai descer, vai ser estabelecida aqui na terra. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, ou seja, o lugar separado onde a presença de Deus habita está no meio do povo de Deus. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Olha aqui. Quando a gente manifesta o reino de Deus, a gente dá um deslumbre para as pessoas aqui, ó, através do poder do Espírito Santo, como vai ser o nosso tempo em glória com Ele. Todas essas coisas passarão para sempre, ou seja, choro, tristeza, tudo isso, gente, de ruim vai ter ficado para trás. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida diz: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha isso, gente. O que aconteceu? Sabe aquele plano de Deus lá no Éden, quando Deus criou? Aqui, de fato, vai ser concretizado. Só que para fazer isso, no durante, a gente já sabe o início da história e o fim. Só que o durante, nós estamos escrevendo junto com o Espírito Santo, tendo Jesus como exemplo. Quer dizer que a gente aqui tá órfão? Não, a gente sabe que a gente tem um pai. A gente sabe que nós somos aqui, ó, que esse reino aqui não é nosso. Por isso que, antes de tudo, Mateus 6 fala: busque o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo. Não ande preocupado com coisas que pessoas normais, tadinho, pessoas normais, que eu digo assim, pessoas que ainda não têm esse entendimento fazem. Hoje nós somos convidados a viver de uma maneira diferente, de uma maneira santa, de uma maneira que a gente exemplifique para o mundo o caráter de Deus, colonizando, dominando, multiplicando aquilo que nós sabemos de fato, que está escrito aqui, que vai acontecer, tá bom? Eu creio que eu te ajudei um pouquinho mais a avançar no entendimento sobre o reino de Deus. Mas, mais uma vez, isso é o início. Mais do que a gente buscar informações em outro lugar, fecha seu olho, busca o Espírito Santo, o reino de Deus, a presença dele que habita no seu coração e peça para ele aprofundar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Tenho certeza que você gostou, eu também. E de vez em quando vai me dando feedback aí. Se além de você, outra pessoa está sendo, alcançada com esses ensinamentos, com essas verdades que a gente tem dito aqui, tá bom? Vamos orar para a gente terminar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por mais esse encontro. Eu oro para que em cada lugar que essa mulher, talvez esse homem, tenha escutado esse vídeo, as tuas verdades podem criar, Pai, raízes profundas e que o entendimento e a tua luz chegue a nós cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Gente, beijo e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.